Oi, tudo bom? Voltando a fazer vídeo depois de alguns dias parado, muitos dias, para mim foi uma eternidade. Eu estava com um resfriado muito forte, muita tosse, minha voz estava bem alterada, porque a gripe pegou bastante a garganta também. Mas voltando aqui a falar sobre relacionamento, sobre casamento, sobre segundo casamento, terceiro, quarto, quinto, seja lá como for. E eu não parei de pesquisar assuntos, de orar e buscar em Deus sabedoria, né? Porque é um assunto delicado, porque vai mexer ali em coisas muito. Hoje em dia, na cultura que a gente vem, na cultura de doenças mentais, né? A pessoa tem muita ansiedade, estresse, depressão, enfim. Tá todo mundo tomando algum tipo de ansiolítico. Então a regra é ser feliz, né? Então quando você não consegue ser feliz, você está infeliz, a igreja, alguns pastores, infelizmente, tentam te aconselhar a ser feliz. Mesmo que isso, até na visão dos próprios pastores, porque tem muito pastor com a cabeça fora da casinha, vendo e interpretando textos que não existem. Eles deduzem da cabeça dele que existe, mas não existe. A única exceção para casar de novo é morrendo o marido, morrendo o cônjuge. A parte que vive fica livre para casar de novo. Somente aí. Somente aí, né? Então aí eles vêm com essas historinhas de que existe a tal da. E daí no imaginário deles diz lá que pode casar de novo, mas não está escrito. Isso é no imaginário deles que tá. Então assim, você não é obrigado a viver com um descrente, com um homem violento ou com um homem adúltero, né? Então pode separar, mas não tem, não pode casar de novo, não pode. Você pode dar um tempo, por quê? Porque o que é embaixo sempre é mais forte, né? Eu estava até vendo um texto, um pastor pregando sobre isso. Quando você está no alto, vamos pegar, você está em cima da mesa e a pessoa está embaixo da mesa. Então, assim, a gravidade mesmo já faz com que você automaticamente caia mais fácil. Então, você precisa estar muito ligado no alto para ser salvo, para se salvar. Então, em parte nenhuma na Bíblia vai dizer que você tem que separar e casar com outro e viver em adultério com outro. Porque quem diz que o outro é verdadeiramente o verdadeiro crente? Ele pode aparentar igual o primeiro aparentou e você caiu na furada, né? E aí ele é um homem violento, um homem adúltero, um homem descrente, porque ele parecia ser crente, mas não é. E aí você se separa dele e vai achar que o segundo vai ser melhor? Não. Não tem isso de você parar desse porque o outro vai ser mais crente. Não existe essa exceção. Então, os ansiolíticos, eles até ajudam a gente a diminuir os efeitos da depressão, da tristeza profunda. Só que eles diminuem a inteligência, o intelecto, e a pessoa fica espiritualmente emburrecida. E ela acaba vendo textos que não existem, não é? E assim, o conselho ainda é, você é chamado solteiro, continue solteiro, você é chamado casado, continue casado. O importante é que você foi chamado do jeito que está e você deve permanecer como está para servir a Deus, e não aos homens, né? E não as coisas da terra. Então, o chamado urgente é, você não sabe se vai viver até amanhã e você está preocupado em deleites carnais. Bom, existem homens que são narcisistas, são violentos, que não conseguem. Hoje em dia, pornografia, conteúdo pornográfico aqui nas redes sociais é 43% de todo o tráfego no mundo é conteúdo pornográfico. Então, o homem é totalmente desvirtuado sexualmente, ele morre para ter o errado, né? Então, alguém que quer ser espiritual, ele não vai poder viver com gente assim, né? Se você quer se alimentar de coisa errada e quer pregar a palavra de Deus,
Não vai dar. Deus é santo. Então, muitos pregadores com a cabeça cheia de ansiolítico e ainda querendo agradar os pornográficos, né? Como que tem, hein? Principalmente entre solteiros e ainda incentivado muitas vezes por líderes religiosos. Incentivo, né? Melhor se masturbar do que estuprar, né? É óbvio que é melhor. Mas para a tua espiritualidade é lixo. É lixo. Se quer crescer espiritualmente, me perdoe. Não é alimentando a carne com pecados. Não é? Então, uma pessoa que é acostumada a se masturbar, homem ou mulher, nunca vai se satisfazer dentro de um relacionamento. Porque ele não vai saber satisfazer o outro. Ele já acostumou ali na mara a satisfazer a si mesmo. Não vai conseguir satisfazer o outro. Não vai. Não vai. Então, você sabe o seu limite. Você quer o teu limite. O outro talvez não tenha esse limite. Talvez o limite de outro seja outro. Mas quando há a inocência, a fragilidade da inocência, se chega a um prazer extremo muito rápido. Por quê? Porque não foi desvirtuado. Fora que são demônios. Você vê, ali tem vários estudos, eu gosto muito de assistir esses estudos, né, que comprovam que o ato sexual, independente se é com uma pessoa ou não, é um ritual. É um ritual. E quando é fora do casamento, fora da primeira aliança, é um ritual satânico. Tá? Então são demônios se alimentando do pecado. Por isso que é tão difícil você pregar para uma pessoa assim, porque são demônios enganando a mente dessas pessoas. Elas estão completamente enganadas. Então a gente, quando luta pela restauração do casamento, pela restauração do relacionamento, da primeira aliança, a gente está lidando com demônios. É por isso que se deixa ir, ou deixe ir, ou deixe ir, a gente usa o texto do filho pródigo, porque tem tudo a ver. O filho pródigo é o homem, é a mulher desvirtuado mentalmente, que quer porque quer viver o mundo. Então você deixa ir, e você deixa ir com tudo que tem direito. Portanto, o pai pegou, vendeu metade de tudo e deu tudo. Por quê? Porque se ficasse qualquer coisinha para trás, ele ia querer cobrar isso, com juros e juros e juros. E quem sabe que roda que ia virar isso. Então ele levou tudo. Então a gente prega o deixe ir para essa pessoa desvirtuada, né? A gente tem pastores, diáconos, obreiros, tem pessoas de tudo que estirpe religiosa que estão vivendo um divórcio e está tentando a restauração da primeira aliança, que é a aliança que Deus restaura. Deus não restaura relacionamento adúltero. Se já é segunda aliança, porque ele foi divorciado ou ela é divorciada, Deus não vai restaurar. Por quê? Porque é um relacionamento de demônios. Não é a primeira aliança instituído por Deus. Então, a primeira aliança é como diz em Gênesis: o homem sai da casa do pai e da mãe para unir-se à sua esposa. Então, se ele já está saindo de outra casa, de outra mulher, deixando os outros filhos, não é aliança instituída por Deus. Pode ser de outros deusezinhos aí para baixo, mas não é o Deus eterno, o Deus que restaura. Então, essa primeira aliança que Deus quer restaurar e vai restaurar, ela precisa ser entendida. Você precisa ter a mente desconectada de toda essa imundície de pecado. Eu poderia ler aqui em Timóteo. Timóteo fala toda a lista de pecado, perversidade da mente humana nos últimos dias, que os homens realmente ficariam daquele jeito. E é difícil pregar pra gente assim. Então você deixa ele ir. Por quê? Porque você precisa se cuidar. Você precisa desse tempo. Então você se cuida espiritualmente.
Por quê? Porque o homem, quando deita com uma meretriz, como diz aqui em 1 Coríntios 6,17, mas o que se ajunta, 6,16, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Então o homem, o teu marido, a tua esposa, quando deita com uma meretriz, eles se tornam um com ela. E você deitando com ele vai se tornar também um com aquela meretriz e vai virar uma salada de um balaio de gato, como se diz, né? Os demônios vão rolar solto na tua cabeça, na tua mente, no teu espírito. Você não vai conseguir se manter espiritualmente. E tem pastor ainda que diz que você tem que continuar junto. Não tem como Deus restaurar uma coisa quebrada, unida com o mundano, se não houver ali um jeito de se preservar. Eu preciso me preservar. Então eu preciso dizer, não. Você escolheu trair, então agora vá se tratar. Trate isso na sua mente, no seu espírito, no seu inconsciente. Tem mulher que consegue continuar indo na igreja, continuar jejuando, continuar se limpando e limpando, porque são muitas influências demoníacas que vão vir sobre ela. Se ela continuar se deitando com ele. Muitos não dormem junto, né? O próprio cônjuge, quando começa a trair, ele quer dormir separado. Então, existe ali um período da pessoa poder se resguardar e se limpar. Mas se ele deita lá e deita aqui, é impossível aqui voltar e construir, é impossível. Porque ele deita lá na imundície e vem deitar aqui. Vai virar o quê? Imundície aqui também. Não tem como. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque diz, serão os dois uma só carne. Tá certo, a gente vê aí, tem pastor se casando com meretriz, né? Tem pastoras aí casando com homens adúlteros. Podemos tudo, mas é certo? Não adianta você impor o que não é. Você tá com um manual, né, uma passagem com manual que diz onde embarcar, como fazer todos os trâmites, e você não lê, não vai saber como chegar. Quando chegar lá, mas pastor fulano de tal disse que podia. Você foi ver se podia mesmo? Você foi estudar para ver se podia mesmo? Não, mas você vai querer se esquivar nos benditos que te aconselharam. Mas você não buscou. Então busque você por você. Não adianta você depois querer culpar infinitas religiões que te enganaram. Não adianta, não vai adiantar. Não vai ter desculpinha, né? Tem muita gente achando que vai chegar na porta do céu, cheio de desculpinha porque foi enganado por todas as religiões e agora vai querer entrar. Você tinha ali para ler. Por que não estudou? Por que não pediu o Espírito Santo para te esclarecer? Pedir e dar-se vos dava. Quantos versículos que falam sobre isso? Pedem só dinheiro, mas pedir conhecimento para saber se está certo o que estão fazendo, isso não pede. Então, é sobre isso. Então, o que eu queria falar é exatamente isso. Não vai adiantar chegar lá depois e querer impor um estilo de vida que alguém te aconselhou que estava certo, porque a pessoa também estava com a mente desvirtuada e viu ali uma coisa que não está escrito, mas ele imaginou que estava, né? Eu posso pegar e ler vários textos e imaginar o resto. Mas essa é na minha imaginação, não tá? Não tá, quanta coisa, né? E assim a gente vê tantos viciados e tanta gente vivendo em tantas coisas erradas. E diz e jura que tem alguma coisa dando brecha para poder. Mas isso é na cabeça deles, infelizmente. Então, se você buscar a luz do Espírito Santo, o esclarecimento, a gente está nos últimos dias, são dias difíceis, é pouca gente, mas tem muita gente, tem um povo santo, que anda como santo, que se veste como santo, que fala como santo, que ora e jejua como santo,
que não se corrompeu com o mundo. Porque quem se corrompeu com o mundo anda igual ao mundo, fala igual ao mundo, age igual ao mundo. Virou modo para o mundo, também entra. Então, assim, existe um povo remanescente que continua santo. Eles não mudaram. Não é porque o presente século exige mudanças, então temos que impor essas mudanças. Isso é para os desvirtuados, os que querem porta larga, como se diz, porta larga, vida fácil, né? Então, é encher igreja, né? Encher templos. E outra coisa, além de encher igreja, encher templo, é também ter bastante gente com dinheiro, pagante, né? Eu vou encerrar que minha filha chegou. Deus abençoe.